Shalom Aleichem. Louvado seja, bendito para todos sempre, o Eterno, o Santo. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Hoje, sem muitas delongas, eu acredito que eu vou terminar mais cedo. E eu fiz um pequeno estudo para que entendamos melhor como funcionam as Escrituras, para que uma vez você entendendo, fica mais fácil de praticar e viver. Uma coisa muito interessante que eu notei hoje, dá-se a impressão que eu falei para as meninas assim, prepare esse louvor, esse louvor, esse louvor. Porque a conexão espiritual é muito grande, sabe? Muito interessante isso. Mas nem eu sei o que vai louvar e nem elas sabem o que eu vou ensinar. Tá? Então nós não fazemos um combinado assim, canta esse louvor que vai dar certinho para o meu estudo. Não existe isso entre nós. Uma vez que eu não me preocupo com o que vai cantar, elas também não se preocupam com o que eu vou ensinar. Mas por que eu estou fazendo esse comentário? Houveram 2 ou 3 louvores mencionando sobre Yeshua. Não foi isso? Não foi isso? E tem uns irmãos que me comentaram esses dias, disseram assim, nossa, fala-se pouco de Yeshua na Kahal. Não sei quem foi, mas me falaram isso. É que no sistema judaico, não é que nós falamos pouco de Yeshua. Quando nós estamos falando qualquer coisa sobre Torá, a nossa interpretação é que tudo que falamos de Torá já é Yeshua. Então, eu não falar o nome de Yeshua não significa que ele não está inserido dentro do contexto da Kahal, da sinagoga. Só um esclarecimento. Então, tudo que é falado dentro da congregação, o foco, o pilar de sustentação, de sustentabilidade, é o Mashiach. Uma vez que nós já explicamos aqui várias vezes, já fizemos ministrações detalhadamente a respeito desse assunto. Quem é Yeshua? Yeshua não é Deus, o Criador. Yeshua é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Uma vez que dentro do sistema sinagogal nós não cremos na terceira pessoa da Trindade como terceira pessoa. Nós cremos no Ruach HaKodesh, no Espírito Santo, como o Espírito de Deus. Ok? É uma questão de interpretação. Não é uma questão de discriminação e nem de desprezo. Nós não desprezamos o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo do Eterno. Nós cremos nele, mas cremos de uma forma atuante, de uma outra maneira. Por exemplo, vê-se por aí culto em honra ao Espírito Santo. Isso não existe. Eu vou fazer um culto ao Espírito Santo. Meio fora da casinha. Culto ao Espírito Santo. Ele sempre esteve aqui. Ele é Jesus, Orochi? É Yeshua? Não falei isso, nem está escrito isso. É um pastor de ovelhas. E como ele é tido como bom pastor, eu coloquei uma imagem referindo-se a um bom pastor, não a Yeshua. Porque eu não vi ele, não sei a sua aparência, então eu não posso criar uma idolatria e colocar uma imagem ali. Beseder? Compreenderam? Baruch Hashem? Então nós vamos estudar no livro de Bereshit, Gênesis 1:3, Matityahu, capítulo 4, versículo 13, vamos até Yohanan, capítulo 8, versículo 12. Eu quero fazer um comentário, uma explanação simples para que vocês entendam. Por exemplo, nós tivemos hoje aqui 3 louvores que falaram do Mashiach, disseram de Yeshua. Existe uma confusão muito grande, até que, mesmo aqui na Beit, no início, foi muito difícil explicar isso. O que é você respeitar, reverenciar e adorar? Nós reverenciamos, respeitamos e sabemos o lugar digno que ocupa Yeshua. Você só está aqui porque o sangue dele foi derramado no madeiro, senão você não estaria aqui. Primeiro ponto. É de suma importância o Mashiach, o Filho de Deus.
Ele é insubstituível. Só não podemos misturar as coisas. Ele não é Deus. Só isso que precisa ser interpretado. E ele não pode ser diretamente adorado. Tem pessoas que interpretam que pode, outras interpretam que não pode, mas a grande maioria judaica concorda, a maioria dos rabinos, dos roshim, concordam que nós não podemos adorá-lo diretamente. Adorá-lo. Por quê? Porque o próprio Mashiach disse, da boca dele, adorai somente a Deus. Ele foi claro. Agora, posso reverenciá-lo? Posso respeitá-lo? Se ele dissesse assim, ó, Rocha, avisa da Beit Shalom aí que eu vou estar no próximo Shabbat aí lendo a minha Parashá, a minha própria palavra. Nós ia fazer uma festa aqui, soltar foguete, pular para cima, dançar com a Torá, até ficar com as pernas bamba. Não significa que eu estaria adorando ele. Eu estaria em alegria por ter o Rei dos Reis aqui comigo. Estou sendo claro e objetivo? Agora, adorar é quando você coloca acima do eterno. Tudo que você colocar em nível ou acima do eterno se torna adoração. Nós só temos que ter esse cuidado de não adorá-lo de forma deliberadamente, ou seja, desde que seja bem equilibrado. Então nós cantamos a Yeshua, nós demos a ele a devida honra, igual a ele não há quem se compare a ele. Nada do que é feito, do que foi feito, do que será feito, do que já foi criado e será criado, do que existe lá em cima e aqui embaixo e acima ou abaixo dos nossos pés, é possível ser feito sem ele, nada pode ser feito sem ele. Então ele é a assinatura, ele é o carimbo, ele é a autenticidade. Sem Yeshua, impossível, nada pode funcionar. E você só entra na vida eterna e recebe o certificado de autorização para passar para a vida se o sangue dele estiver no certificado. Se não encontrar o sangue do Mashiach lá, você não vai para a vida eterna, você vai para a segunda morte. É assim que é chamado, a segunda morte. Então por aí você tem uma noção que o passaporte quem carimba é ele, ok? Se não passar pelo chefe que é ele, já era. Então eu coloquei, ele sempre esteve aqui. Yeshua sempre esteve aqui na história, sempre esteve aqui na terra, sempre esteve lá nos céus. Até tem uma passagem nas escrituras que muita gente confunde, mas eu cheguei a uma conclusão que eu parei, pensei, analisei e refleti, que o próprio Hassatan, quando viu que ele estava em jejum por 40 dias lá no deserto, e de repente ele chega perto e disse, se tu és o filho de Hashem, transforma essas pedras em pão. Para fazer essa pergunta, devido à transformação espiritual para o material que ele teve de lá para cá, Satã ficou confundido, não sabia se era ele mesmo. Então ele olha e fala, será que esse homem aí, esse cidadão, tipo, eu não tinha relação direta com ele, mas nós não observamos e não nos atentamos para algo muito importante que acontece dentro das Escrituras, que é ensinado isso dentro da Kabbalah, que o Eterno ocultou em sua luz infinita o seu Filho. Então imagine você, se tem alguém parado numa rodovia com um carro com farol alto, no meio da madrugada, você pode tentar identificar a placa do carro, você pode tentar identificar o modelo do carro, você pode tentar identificar a cor do veículo, mas a luz é tão forte nos seus olhos na noite que você não consegue identificar, porque ela ofusca os seus olhos. Mashiach estava oculto na luz do Eterno, e é por isso que eu creio que os anjos não tiveram acesso a ele. É forte, não é? Quando o Satã olha para ele aqui na terra, não consegue ligar uma coisa com a outra. Se tu és, prova para mim que tu és, vai, transforma essas pedras em pão. Mas ele sábio, a Torá em pessoa, a Torá encarnada, ele olha para Satã e diz para ele assim, está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Torá que vem da boca de Hashem. Então ele é extremamente sábio, não é?
Então ele sempre esteve aqui, desde antes de tudo, desde o decorrer de tudo e na eternidade de tudo, porque não terá fim. Nada tem fim, nem para a morte. Quem morrer para a morte, vai acordar e morrer de novo para a morte eterna. Quem morrer para a vida, vai acordar e viver de novo para a vida eterna. Então nada tem fim. Nem a morte, nem a vida. Olha que coisa profunda que é esse negócio. Mas o conselho é que eu vos dou: melhor eternamente vivo do que eternamente morto. Vamos lá, Bereshit capítulo 1, versículo 3. Então disse Adonai, o Eterno: haja luz. E houve luz. Já lá em Bereshit 2:7, o Eterno diz assim, olha lá, logo no comecinho da criação de todas as coisas, para ser mais preciso, no 6º dia. Então Adonai, Deus, formou uma pessoa, e o nome dele é Adam. Olha como o Eterno brinca com as palavras. Espera aí que eu vou voltar em Bereshit 1:3. Ele cria um menino, um cara, um cidadão, um ser de luz, que é a imagem e sua semelhança, e o nome do cidadão é Adam. Se eu pegar o A, o D e o M, ele já está falando em códigos aqui. Ele está falando, estou criando Adam, que dele vai sair David, que de David vai sair Mashiach. Está tudo dentro de um nome só. Olha só que coisa incrível isso. Como que o Eterno ele é atemporal. Ele trabalha no agora, no depois e no eternidade, no Shemini. Então, ele brinca com as palavras, ok? Então, quando ele diz lá assim, então Deus disse. Se você pegar a tua Bíblia, quando ele disse Deus, haja luz, capítulo 1, versículo 3, escute. O que ele criou antes do versículo 3? Dá-se a entender que ele criou Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, e criou Deus, os céus e a terra, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele criou primeiro os céus e a terra? Ou ele criou primeiro a luz? Os céus e a terra está no versículo 1 do capítulo 1. A luz está no versículo 3 do capítulo 1. Está depois. 2 versículos após. Ele criou primeiro a luz ou os céus e a terra? Sem Yeshua, era impossível criar os céus e a terra. Porque ele é o princípio de toda a criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então ele primeiro criou a luz. Só não está na ordem cronológica da sequência de criação. Mas quando ele disse Bereshit bara Elohim, e criou Deus os céus e a terra, e lá no versículo 3 ele diz, haja luz, ele está só se referindo que primeiro, ele cria Yeshua, que é o Or, que é a luz maior, que é a essência de todas as coisas, e que ele, Yeshua, é a Torá. Tudo que foi feito, tudo que foi construído, tudo que foi criado, as galáxias, os anjos, os serafins e os querubins, todos os anjos, tudo que há, tudo que seus olhos contemplam e aquilo que seus olhos não contemplam. O primeiro céu que você contempla, já o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo céu, você não contempla, mas foram criados tudo pelo poder do Filho de Deus. Sem Yeshua, nada do que foi criado seria criado, porque ele é o primogênito da criação, ele é o que, através dele, tudo foi criado. Foi claro? Quando o Senhor disse assim, então Deus, esse disse, quando o Eterno,
Imagine o eterno. Você não vai conseguir imaginar. Mas vamos tentar. Lá na eternidade, o eterno existia. Só ele. Lá. 1 quintrilhão de bilhão, de 6 trilhões, de não sei quantos trilhões de anos, estava o eterno. Então dá se entender que ele estava sozinho lá, na eternidade. O que tinha lá, ninguém sabe nem vai saber. E como começa o Bereshit? Com Beit. Não é assim a palavra Bereshit? A primeira palavra da Torá é um Beit, aberto da direita para a esquerda, dizendo, daqui para frente eu explico para vocês. Daqui para trás, eternidade não vos interessa. Beit, esse é um Beit. Lá na eternidade, quando ele abriu a boca a primeira vez, e ele disse, e disse Deus, haja luz. E Yeshua é criado. Imagine, não existia nada. Nada, nenhum ser, nenhuma estrela, nenhuma galáxia, nada. Ele pega e abre a boca, e de dentro da boca do Eterno sai um príncipe, o seu filho que ele gerou de dentro dele. Porque está escrito, eu te gerei. Não sei se em Terrilino ou em Provérbios. Eu te gerei. Como é que uma mãe gera um filho? Não é de dentro para fora? Então o Eterno está dizendo, Yeshua, eu te gerei. É uma linguagem figurativa, porque ele não tem corpo. Não é? Então ele gerou o Mashiach, gerou o Cristo, gerou Yeshua, e a partir dele, tudo veio se formando. Então nada existe, nem existiu antes de Yeshua. Até aquele momento que Yeshua não existia, só tinha o Eterno, concorda? Por isso ele chamava já Eterno. Porque ele não tem começo e não tem fim. Mas Yeshua, um dia, ele não existiu. Se ele foi gerado dentro do Pai, antes do Pai gerar ele existia? Então lá na eternidade, não sei de quantos trilhões, lá na eternidade, Yeshua não existia, ele foi gerado. Ele passou a ser eterno ao momento em que o Pai o gera. Só que ao momento em que o Pai gerou ele, em tudo que acontece na terra e fora da terra, ele está presente. Ok? Então vamos lá. Até no próprio nome do Adão. Olha lá. Adão, David e Mashiach. Ou seja, o trio ali para se confeccionar, vamos dizer assim, para se criar o homem materializado, o Adão. Porque, da mesma forma, olha como que Deus é muito categórico, ele é muito preciso, muito minucioso. Um homem foi criado aqui na Terra, no mundo inferior, que é esse mundo que nós vivemos. Nós estamos na escala mais inferior espiritual que existe. Ele cria aqui um ser de luz, um anjo. E o seu nome é Adão. Esse anjo cai, comete um pecado, comete uma desobediência. Ele precisa gerar um outro homem de igual teor, como Adão, um ser perfeito, sem defeito, que pague o erro do primeiro Adão. Então Yeshua estava na eternidade. Porém, o plano perfeito, não tem um louvor que vocês cantam aí que fala assim: Yeshua, o plano perfeito. Alguém pega o eterno de surpresa? Não? Então, lá na eternidade, quando ele cria o Mashiach, ele pensa, vou fazer o homem, mas o homem vai cair. Mas eu vou fazer com que esse meu filho se torne homem e restitua a quebra do primeiro homem. Olha que projeto fantástico, isso na eternidade, certo? Então ele já estava presente em todo o projeto, em toda a sistemática de projeto ele já estava presente.
Vamos em frente. Olha o que o próprio Yeshua disse, ó. Lá no livro de Yohanan, capítulo 8, versículo 12, Yeshua disse novamente, ou seja, ele já tinha dito outras vezes, eu sou a luz do mundo. E o que o Senhor diz lá em Bereshit? E disse Deus, haja luz. E Yeshua está dizendo lá para os discípulos dele, ó, é como se ele dissesse assim para os discípulos, ó, vocês lembram quando o pai disse lá em Bereshit, haja luz? Os discípulos podem ter dito assim, lembra o Senhor? Era eu que estava sendo criado. Olha que coisa tremenda. Agora diga uma coisa para mim. Quando ele estava conversando com os discípulos, Sara, quando ele estava conversando com os discípulos, falando isso aí para eles, fazia 3.000 anos que estava escrito para o homem, haja luz. 3.000 anos depois vem Yeshua conversando com os amigos, fala assim, vocês viram escrito lá, haja luz? Aham, mestre, nós vimos. Era eu. O Senhor estava falando de mim, o Pai estava falando de mim há 3.000 anos atrás. Olha que coisa meio... Por isso que os camaradas olhavam para ele, né? Os fariseus olhavam para ele e falavam assim, rapaz, esse homem não é muito certo não, ué. Eu estou conversando com um cara aqui que está dizendo para mim que ele está lá na Torá há 3.000 anos atrás. É por isso que alguns surtavam, falavam, não é possível, nós não acreditamos nesse negócio. Então ele disse, eu sou a luz do mundo. Lá no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 4, versículo 13 e 16, diz assim, olha que coisa isso aqui, gente. É um negócio muito profundo isso. Mateus 4, 13 e 16, olha o que está escrito. Ele disse lá em João, eu sou a luz do mundo, certo? Olha que está escrito em Matitiarro. Ele deixou Nazaret, cidade de Nazaret, e mudou de cidade. Yeshua mudou de cidade. Ele foi morar numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade à beira do lago. Aí tem uns pregadores que falam assim, que Yeshua foi morar na praia. Eu vi um pregador falando isso um dia. Yeshua era bem de vida, comprou uma casa na praia. Pois bem, realmente ele foi morar na praia. Yeshua de Nazaret foi morar em Cafarnaum, numa cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta. O profeta tinha falado isso lá 600 anos, 700 anos atrás. Que a luz viria na terra, iluminar um povo que estava nas trevas. E Yeshua morando em Nazaret, o Ruach HaKodesh diz para ele, ei, aqui onde você está já é luz. Mude para as trevas. Ele pega e vai para uma cidade na fronteira, lá em Zebulon, em Naftali. E olha o que diz as Escrituras. O profeta diz o seguinte, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, no caminho do lago, além do Yarden, depois que atravessa o Yarden, fora do Eretz Israel, é chamado Galil dos Goim, terra do Goi, local de trevas. E Yeshua sai de Nazaré, atravessa o rio para iluminar a região de Zebulon. Como assim? Oi, travou o cérebro? Como que um homem pega a sua mudança, atravessa o Yarden, muda de cidade, e ele chega numa região que só tem goi, porque a presença dele iluminou as trevas onde moram os goi. Por que ele fez isso? Porque quando ele foi criado, o Senhor disse, haja luz. Onde esse rapaz colocar os pés, será iluminado. Não é forte isso, Najara?
Nossa, é muito profundo esse negócio. O cérebro da gente quase não consegue acompanhar isso. Como que ele muda de uma região para outra e a presença de Yeshua naquela região traz luz para quem estava nas trevas. A presença, só dele mudar de cidade. Que coisa profunda que é isso, gente. Então, quando nós trouxemos, vamos fazer uma analogia aqui? Quando nós trouxemos para a cidade de Franca, uma Torá, nós iluminamos a terra de Zebulon e Naftali. Que era uma terra de Goi. A luz não tinha chegado nessa cidade. Por isso que eles dizem que onde tem uma Torá na cidade, a luz de Hashem resplandece naquela cidade. É profundo isso? Está vendo como que o nível espiritual é muito alto? Está vendo? Ó, subi uns graus aqui, uns degrauzinhos de espiritualidade que precisam entenderem. Então nós não estamos simplesmente na Beit Shalom, porque aqui é legal. Não. Tem uma luz que brilha nesse lugar, que você não está vendo com seus olhos, mas no campo espiritual é como se fosse um farolete aceso aqui em cima, 24 horas por dia, iluminando a terra de Naftali e Zebulon, a terra dos Goim. Não é lindo isso? E nós trouxemos ela de onde? De onde veio essa Torá? De onde? De Israel? Então nós trouxemos o Mashiach lá de Nazaré, da além do Yarden, para habitar aqui, através de uma Torá. É profundo isso? Quem está conseguindo acompanhar aí? Baruch Hashem? Não é profundo demais? É muito bruto, é muito profundo esse negócio, Maurício. Muito forte, filho. Olha que coisa linda. O povo de Franca que vivia nas trevas viu uma grande luz. Muitos ainda não estão entendendo, mas a luz está aqui. Não é porque sou eu, ou porque é você, porque Orochi Marco, fulano, Moré, fulano. Não tem nada a ver comigo, nem com você. O Mashiach existe antes de nós existirmos. A luz dele brilha antes de nós. Não depende de mim nem de você. Ele é por si só. Então, olha lá. O povo que vivia nas trevas, lá na região de Zebulon e Naftali, viu uma grande luz sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. Você nunca parou para meditar nesse versículo? Você nunca parou para meditar que Yeshua mudou de cidade e chegou luz na onde ele mudou? Não é profundo isso? É muito profundo, não é? Mas vamos em frente para entendermos um pouco melhor e terminarmos. Olha lá. Nosso patriarca Yaakov, gente, o ano que aconteceu isso foi o ano 1653 antes da Era Comum, ou antes da Era de Cristo. Não está usando muito essa terminologia mais, né? Não está usando o último Czinho como Cristo, mas comum. Então, 1653 anos antes do nascimento do Mashiach, o nosso patriarca Yaakov chama os seus filhos, 1650 anos antes de nascer Yeshua, reúne os filhos e diz assim para os seus filhos: meus filhos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. O cetro não sairá de Judá. O que é um cetro? É um bastão do rei. Os faraós usavam muito um cetro de ouro. Aí o patriarca Yaakov diz assim, ó: o bastão do rei não sairá de Judá. Ele está dizendo de onde ia vir o governante de Israel 1653 anos antes. Ele diz assim: tampouco o bastão do governante
dentre suas pernas, até que venha Shiló, a quem obediência pertence. E os povos serão obedientes a ele. Quem é Siló? É um dos muitos nomes de Yeshua. Ele é chamado de Siló aqui nessa profecia. Agora vamos ligar o bloco de revelações. Ontem foi ensinado sobre o que aqui? Ekev. E Ekev, nós estávamos falando sobre o quê? Pequenos detalhes de obediência. Foi isso que foi ensinado aqui ontem? Obediência. Olha o que está dizendo hoje. Não fiz por querer. O cetro não sairá de Judá, tampouco o bastão do governante dentre as suas pernas, até que venha Siló, a quem obediência pertence. E só vai ficar frente a frente com o príncipe, com o chefe de Judá, com o governante de Israel eterno, quem obedecer. O desobediente jamais verá Siló. Aquele que foi criado para ser a luz entre Zebulon e Naftali. O que significa Zebulon e Naftali? Zebulon e Naftali significa Franca, Ribeirão, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Nova York, Toronto, no Canadá. Todas as cidades do mundo são representadas por Zebulon e Naftali. Ou seja, todos os povos do mundo estão em trevas. E quem alumiará as nações é Shiló, o príncipe que está por vir, o governante entre as nações. E Jacob, 1653 anos antes, já vê ele governando. Chama seus filhos e fala: Shiló, aquele que o Eterno disse lá em Bereshit, haja luz, daqui uns dias ele vai estar governando, daqui 1653 anos. Então o que eu disse? Por que eu coloquei no tema? Ele sempre esteve aqui, os profetas sempre viram ele, os patriarcas sempre viram o Mashiach. Todo judeu ortodoxo crê no Mashiach. Eles só não entendem muito bem que ele foi crucificado, está esperando ele ainda, mas creem. E partindo para o final, entenda isso, olha que legal, 1653 anos atrás, lá em Daniel, muita gente pensa assim, nossa, Daniel é um profeta. O judaísmo não vê Daniel como profeta. Daniel não é profeta, Daniel é um sábio. Tem diferença entre profeta e sábio. Daniel é um sábio, e olha o que diz Daniel, capítulo 7, versículo 13. Continuei recebendo visões noturnas, porque o Eterno usava ele, demonstrando a ele visões do futuro, do Aharit Hayamim, dos últimos dias. Quando vi vindo com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem, e ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença, e foram-lhe entregues o governo, a glória e o reino. Aqui desbanca aquilo que eu estava ensinando ontem. Nós aprendemos no meio cristão que nós íamos morrer e íamos para o céu, não era isso? Não era isso? Olha o que o profeta Daniel disse: estou recebendo visões noturnas quando vi vindo. Não é indo, é vindo. Para vir tem que estar lá, vindo para cá, concorda comigo? Quando eu vi vindo das nuvens, quando eu vi vindo das nuvens do céu alguém como filho do homem, e ele se aproximou do ancião, e foi conduzido à sua presença, e foram-lhe entregues o quê? O que eu falei que o cara vai estar na mão? O cetro. Um livro totalmente diferente, nada a ver. Eu estava lá em Matitiarro, eu estou lá em Daniel. Ele vai receber o quê?
o cetro para governar todas as nações da terra. Então ele não vai estar no céu. Ele vai receber o governo, a glória e o reino. Isso Daniel falou 620 anos antes de Yeshua nascer. Daniel já estava vendo ele governando. Um já estava vendo há 1653 anos, o outro há 620 anos atrás. 620 anos antes dele governar. Ou seja, o que nós estamos falando agora não é para daqui 620 anos. Mashiach está chegando. Pode ser daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5. Mas esses homens tinham muito mais fé do que nós, muito mais emuná do que nós. Eles profetizaram 1650 anos para frente, 620 anos para frente, e nós estamos às portas da vinda do Mashiach. A luz novamente alumiará a terra e ele está chegando. Isso é lindo, Baruch Hashem. E para nós terminarmos, Miqueias, o profeta, capítulo 5, versículo 1. Olha o que ele diz. Miqueias, 740 anos antes de Yeshua nascer aqui na terra, em corpo humano, Miqueias diz assim: no entanto, porém, você, cidadela de Beit-Lehem, próxima a Efrat, tão pequena entre os clãs de Judá, de você sairá para mim, diz Hashem, o futuro governante de Israel, cujas origens ainda há de nascer na terra, mas cujas origens haja luz. É dos tempos antigos. Ele foi criado há muitos e muitos milhões de anos. Mas corporalmente, humanamente, ele vai nascer numa cidadezinha insignificante. E o nome dela é... Você aprendeu que o nome da cidade é Belém. Mas eu não posso traduzir o nome da cidade. Se eu colocar Belém, perde a essência. Escuta isso aqui, ó. Belém, 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 Belém. Belém não tem explicação, não tem tradução. Mas deixa eu pegar o nome no original. O nome da cidade é Beit, casa. Lehem, pão. Beit Lehem, casa do pão. E Yeshua vem e diz assim para os seus discípulos: eu sou o pão vivo. Fui feito lá nessa padaria, na casa do pão. Mas quando eles vão lá e mudam todo o texto, muda a palavra, muda a chave, perde a essência divina da coisa. Então olha lá, no entanto você, casa do pão, próxima a Efrate, pequenininha, ninguém se lembra de ti, você faz parte do clã de Judá. E de onde vem Yeshua? Do clã de Judá, de uma cidade chamada Casa do Pão. E ele, de uma cidadela, da Casa do Pão, sai o governante de Israel, que suas origens é de um passado muito distante. O profeta Miqueias, o Micá, ele profetizando para a turma dele, ali da época dele, ele disse: gente, ó, escute aqui uma coisa. Sabe ali Beit-Lehem? Ali, virando ali Efrate. Vira ali Efrate, aquele vilarejozinho de Judá, sabe ali? Yeshua é ali que ele vai morar, naquela casinha ali, ó. Só faltava 740 anos para ele nascer. Como que alguém dá um endereço de alguém que vai nascer depois de 740 anos? Não, eu já estava dando o endereço de onde nasceu o Salvador, a luz. Ou que a luz ia incorporar. Não é forte isso? Não é perfeito isso? Por isso que eu coloquei um tema essa noite. Ele sempre esteve aqui. Não enxergaram ele. Não conseguiram enxergar. Não é profundo isso? Não é lindo isso? Então eles davam onde ele ia nascer, a cidade, a época,
sendo que ele estava na eternidade. E ele era a luz que estava lá em Bereshit. Por isso que ele está em todas, não é? E nós terminamos assim, ó. Yohanan capítulo 1, versículo 2. Olha o que Yeshua, olha o que João, olha o que Yohanan fala de Yeshua. E a palavra era divina. E ele estava com Deus no princípio, lá no haja luz. Aí vem assim, Yohanan 8:58. E Yeshua lhes disse, essa fala dele aqui foi muito legal. Eu gostei muito disso aqui. Achei muito interessante o que Yeshua disse aqui. Ele conversando com os discípulos, ele disse assim, galera, a verdade é uma só. Vocês não estão entendendo muito bem o que eu estou falando? De Abraão nascer, eu sou. Você já pensou se conversando com alguém que fala isso para você? Está batendo um papo ali, e aí, Yeshua, beleza? Como é que foi o dia? Tudo bem? Baruch Hashem? Ele olha para o cara e fala assim, antes de Abraão nascer, ele não tinha nascido ainda, eu sou. Você está conversando com alguém que está dizendo assim, cara a cara, eu sou eterno, vim da eternidade, e os que os olhos de vocês estão contemplando, vocês são a nação mais privilegiada que já pisou essa terra. Porque os que passaram antes de vocês não contemplaram com os próprios olhos. E daqui a pouco eu estou subindo para a glória, e os que vão vir depois de vocês não me verão face a face como vocês viram, porque vocês podem me tocar, vocês podem conversar comigo, vocês podem me abraçar, vocês podem me dar um ósculo santo, me beijar. E as nações que vieram antes de vocês não tiveram esse privilégio, e nem as que vão vir depois. Vocês que estão aqui na minha frente estão vendo quem existe desde antes que tudo tenha existido. Já pensou uma pessoa falar isso? É forte demais esse negócio. Se você estiver acompanhando, o raciocínio é muito profundo. Um homem em carne, em osso, dizer para o cara na frente dele, você tem respeito pelo seu pai Abraão, que já partiu há 3.000 anos atrás? Antes dele ter vindo, eu já sou. Eu vi ele nascer. Os profetas, de forma reveladora, viram Yeshua. Você não viu Miqueias falando? Ishayahu falando? Zacarias falando? Os profetas todos disseram que ele estava por vir. Os homens, discípulos de Yeshua, o viram face a face. Não diz que tinha um que era mais chegado, que até deitava no peito dele, que abraçava ele, conversava com ele, tinha intimidade com ele, não tinha? Mas tem um detalhe, eu e você, nós nunca o vimos face a face, nunca tocamos nele, e estamos vivendo uma das gerações mais difíceis que a terra já teve, de incredulidade. Mas nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos que aquele mesmo, o haja luz, aquele mesmo que os profetas profetizaram, que os discípulos andaram com ele e que foi levado aos céus numa nuvem, da mesma forma voltará, e nós estamos com a mesma ânsia, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo amor, esperando que ele venha a qualquer momento. Porque nós possamos olhar e dizer frente a frente para ele, Baruch Hashem, tu és a luz que o Eterno disse lá em Bereshit. Você vai poder vê-lo face a face e contemplar quem é a Torá viva. Ele vai falar assim para você, não precisa mais fazer cortejo. Não precisa mais estudar para achar. Porque pega aqui, segura aí. Eu vou pegar o eu, que é a Torá, e está escrito isso. E eu vou colocar dentro do teu coração e você vai saber ela de cor. As nações que não me conheceram ainda e que não foram transformadas nesse dia, agora você vai para elas e diga,
de cor aquilo que eu coloquei e transformei os vossos corações, porque a minha Torá será colocada no coração que era de pedra, mas eu transformei num coração de carne, e vocês abrirão as vossas bocas, e a palavra viva, a luz que emana da eternidade, sairá pelos vossos lábios, e ainda há pessoas na terra que poderão ter oportunidade de salvação pela minha Torá viva. É profundo isso? É profundo isso. Mas não fique pela sorte, porque muitos vão se perder na grande tribulação. Fique pela razão, pelo amor de adorar o Eterno na sua infinita misericórdia. Baruch Hashem. Então disse Deus: haja luz e houve luz. Aí ele vai lá em Rit Galut, assim como ele abriu a Bíblia, lá no primeiro livro, ele fecha lá no 61º livro, 66º, né? 66 livros. Ele vai lá no último livro, em Rit Galut, capítulo 21, versículo 23, quando ele está dando as últimas palavras de encerramento da profecia, e ele diz assim: a cidade que tu irás habitar não necessita da luz do sol e nem da lua, porque quando tu olhares para cima, a glória, a Shekhinah, aquele que foi gerado antes que tudo fosse formado, e Yeshua HaMashiach, que é a luz sobre toda a luz, que é o poder sobre todo o poder, ele alumiará toda a cidade, e quando você olhar, a glória dele resplandecerá sobre a nova Jerusalém, e a glória será uma luz infinita que jamais se apagará. É lindo isso? Porque a cidade não necessita de lua nem de sol. Não vai ter noite, não vai ser 5 horas da tarde, 18 horas, virado de dia. É dia. 1 trilhão de dias, e você não vai ter sono, nem cansaço, porque a luz será eterna. Só a presença dele na cidade santa vai clarear tudo. E você perdendo seu tempo com coisas materiais é impagável. Não existe câmbio, não existe negócio para alcançar isso. Porque tudo vai estar na presença do Senhor e alcançar o mérito de nesse dia poder ver a luz. Baruch Hashem, que o santo bendito seja, vos ilumine com a sua luz, e que a luz do Mashiach paire sobre as vossas vidas, abra os vossos corações e as vossas mentes, para que vocês saibam separar aquilo que é material daquilo que é espiritual, para que possam viver segundo a luz do Mashiach Yeshua. Amém. Baruch Hashem. Amém. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.